Os 5 mais. Não é só mais um qualquer canal de curiosidades. Quer ver? 5 vezes que o perdão mudou o mundo. E por incrível que pareça, já houveram casos de perdão muito mais improváveis que o do Papa João Paulo II, conforme mencionamos no ranking dos casos de atentados, onde ele perdoou pessoalmente seu agressor. João Paulo II não era apenas um líder espiritual, mas uma figura política de influência global. Seu papel desempenhado pelo fim do comunismo na Europa, sua incansável busca pela paz e seu discurso de diálogo e tolerância entre as religiões, fizeram dele um alvo para aqueles que desejavam sua morte. Mas ele escolheu responder ao ódio com algo muito mais poderoso. Anos depois do atentado, o próprio Mehmet Ali, o homem que tentou assassinar João Paulo II, fez algo impensável. Visitou o túmulo do Papa e declarou seu respeito. Mas essa história começou de um jeito muito diferente. Em 1981, diante de milhares de fiéis, João Paulo II foi atingido por tiros disparados a 3 metros de distância. Mehmet Ali Aka tentou disparar mais vezes, mas foi impedido por uma freira, irmã Rita, que agarrou seu braço no momento crucial, evitando um desfecho ainda pior. 2 anos depois, ele entrou na cela de seu agressor e fez algo raro na história. Olhou nos olhos do homem que tentou matá-lo e o perdoou. Disse que sentia por ele, que rezava por ele. Um gesto que chocou o mundo e mostrou que o perdão tem força para mudar até os corações mais endurecidos. Com esse perdão, João Paulo II não apenas salvou uma alma, mas deixou um exemplo para o mundo. O perdão pode ser o caminho para a reconciliação entre povos, pode desfazer inimizades históricas e provar que o entendimento vale muito mais do que a vingança. Seu gesto não mudou apenas a vida de Mehmet Ali Aka. Ele mostrou que, mesmo nos tempos mais sombrios, o perdão pode ser a chave para a paz. E essa foi apenas uma das vezes que o perdão mudou o mundo. Quer saber mais? O dia que Japão e Estados Unidos se reconciliaram. No passado, Japão e Estados Unidos foram inimigos mortais. Os ataques a Pearl Harbor e sua contraparte a Hiroshima deixaram cicatrizes profundas e alimentaram o ressentimento por gerações. Mas o tempo, e um gesto poderoso, provaram que até mesmo as feridas mais profundas, como as das atrocidades da guerra, podem ser curadas. Décadas depois, algo emocionante aconteceu. Sobreviventes de ambos os lados começaram a se encontrar, não como inimigos, mas como seres humanos. Antigos soldados apertaram as mãos de seus ex-adversários, e vítimas da guerra encontraram forças para perdoarem. A guerra os colocou em lados opostos, mas o tempo revelou que a humanidade é maior do que qualquer conflito. 71 years ago, on a bright, cloudless morning, em 2016, um momento histórico reforçou esse perdão. Barack Obama se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar Hiroshima, homenageando as vítimas. Em troca, um ano depois, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe visitou Pearl Harbor e prestou respeito aos que perderam suas vidas. A história da reconciliação entre Japão e Estados Unidos também é marcada por gestos simbólicos de veteranos. Alguns soldados americanos devolveram bandeiras japonesas capturadas durante a guerra, enquanto os combatentes japoneses, por sua vez, doaram flores nos memoriais dos soldados americanos caídos. Pequenos atos de humanidade que, pouco a pouco, cicatrizaram as feridas do passado. Esse perdão não apenas cicatrizou corações, mas ajudou a transformar antigas rivalidades em uma aliança que molda o mundo até hoje. Japão e Estados Unidos, que um dia foram inimigos irreconciliáveis, hoje são aliados, inseparáveis. O perdão é a ponte que transforma inimigos em aliados. Quando olhamos para o passado, podemos escolher o rancor ou podemos escolher a paz. Para muitos apenas um ato simbólico, mas para quem perdeu tudo e ansiava por exteriorizar seu perdão, um momento sublime. Quando uma pessoa é perdoada, necessita haver um arrependimento genuíno para haver perdão? Ou aquele que perdoa é quem realmente se liberta da dor que o ódio acarreta? Um trem desembarca em Auschwitz, 1944. O perdão mais difícil do mundo. Seu nome? Eva Kor. Seu crime? Ser judia e ter uma irmã gêmea. Eva e sua irmã Miriam foram levadas para os experimentos do infame Dr. Joseph Mengele, submetidas a injeções misteriosas, testes brutais de resistência, sessões de torturas e horrores inimagináveis. Por algum motivo, elas sobreviveram, mas a dor e as recordações traumáticas de todo o terror sofrido quase duraram para sempre. Eva e Miriam Kor sobreviveram, mas perderam toda a família. Muitas lembranças dolorosas permaneceram. Outro duro golpe para Eva, o tempo trouxe com a partida de sua irmã. Tudo ficou ainda mais difícil. Foi quando Eva tomou uma decisão que chocou o mundo. Ela perdoou seus algozes, escreveu uma carta de perdão e encontrou um velho conhecido ex-nazista. Inclusive apertou sua mão e selou o perdão com um abraço. Talvez, um gesto de libertação final. Só que, ela não fez isso para inocentá-los, mas para se libertar. Eva dizia, perdoar não significa esquecer.
significa me livrar da dor que me consumia. Seu ato de perdão abriu um novo debate sobre justiça, memória e paz. Afinal, o perdão não muda o passado, mas pode transformar o futuro. Se o perdão pôde transformar tragédias em lições de amor e paz, imagine o que ele pode fazer na sua vida. Alguns casos de perdão simplesmente mudaram o mundo. Vamos tratar agora sobre um específico que evitou a iminência de uma guerra civil. O dia em que Mandela perdoou seus opositores. Em 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela, após 27 anos de injustificável prisão, finalmente saiu livre. Mas ele não carregava ódio, carregava esperança, em um país literalmente dividido. O apartheid foi um sistema de segregação racial que durou mais de 40 anos na África do Sul. Sob esse regime, a população negra era constantemente oprimida, vivendo sob leis que separavam brancos e negros e que impediam acesso a direitos básicos, impondo uma profunda injustiça social. Esse sistema, apoiado pelo governo, criou uma nação dividida, marcada pela violência e pela discriminação. Durante os anos em que foi aprisionado, Mandela poderia ter alimentado o rancor, mas, ao invés disso, ele escolheu o perdão. Ele entendeu que a verdadeira liberdade não é só física, mas também emocional. Esse perdão não foi apenas um ato de humanidade, mas uma escolha estratégica. Ao perdoar seus opressores, Mandela evitou uma guerra civil, transformou um país marcado pelo ódio em uma nação que buscava reconciliação. Ao invés de buscar vingança, Mandela ensinou ao mundo que o perdão, embora não apague o passado, tem o poder de construir um futuro de paz. A sua coragem em perdoar criou um novo caminho para a África do Sul. O perdão, quando genuíno, não faz desaparecer a dor, mas abre portas para a reconciliação. Ele nos ensina que, no fim das contas, a paz começa dentro de cada um de nós. E você, já perdoou alguém que te feriu? Comente abaixo e compartilhe essa mensagem de paz. E para conferirem a conclusão dessa série, vem aí o comovente caso da trégua de Natal na Primeira Guerra Mundial. E nesse incrível capítulo da história humana, sem dúvidas, um dos mais memoráveis momentos, surge uma libertação única de grandeza, uma manifestação de plena espiritualidade divina. Confiram! No coração da Primeira Guerra Mundial, onde a morte se esconde em cada trincheira, algo extraordinário aconteceu. Em uma manhã fria de Natal, soldados alemães e britânicos, que até então eram inimigos implacáveis, decidiram suspender a carnificina. Em um gesto improvável, ao invés de disparar suas armas, ergueram bandeiras brancas de trégua. No momento, o silêncio foi quebrado por vozes que entoavam canções natalinas, como se o mundo tivesse parado, apenas por um momento, para lembrar o que realmente importa: a vida. Amanhã não disparem. Nós não dispararemos. Estas foram palavras, ditas com coragem em meio ao frio cortante das trincheiras, que mudaram o curso da guerra, ainda que por um instante. O que se seguiu foi algo que ninguém poderia prever. Soldados alemães começaram a cantar Noite Feliz em alemão. Logo os britânicos aplaudiram e responderam com sua versão da música, em inglês. Em seguida, aos poucos, eles saíram de suas posições nas trincheiras, ainda hesitantes, temendo uma armadilha. Mas não houveram tiros, apenas mãos estendidas para a paz. Na terra de ninguém, onde horas antes a morte espreitava, inimigos trocaram cigarros, chocolates, botões de casaco e até jogaram futebol. Aquelas horas foram um milagre no coração da Primeira Guerra Mundial. Naquele dia, as fronteiras não existiram, as armas foram deixadas de lado e a guerra deu lugar a um laço improvável de compreensão. Era uma trégua, sim, mas também um perdão. Perdão pela violência, pela desumanização que o separava, e que, por um breve momento, se dissipou sob o espírito do Natal. Mas a pergunta que fica é: se até em meio ao caos de uma guerra, o perdão foi possível, por que não podemos estender a mão, na nossa vida cotidiana? Se até soldados, nas trincheiras, encontraram humanidade uns nos outros, o que nos impede de considerar fazer o mesmo em nossas vidas? Considere também sua inscrição aqui no 5+. Até mais ver!